último, mas não menos importante, como o pessoal fala, é o sensor de NOx. Tem alguns problemas nele, né? Tipo, para testar ele é um pouco mais complexo, não é ele tão... é complexo porque ele não é um sensor simples, né? Ele é um módulo, né? Ele tem um módulo acoplado nele. Então, primeiro eu preciso saber se esse sensor está ligado. Só dando um gancho, né? Lembra que a gente falou que a primeira coisa, quando a gente faz um diagnóstico de alguma coisa, é olhar a alimentação? Como isso aí é um módulo, a primeira coisa que tem que olhar, a alimentação. E como é que testa a alimentação de módulo? Como a gente já conversou com a lâmpada de teste. Com a teste. lâmpada de teste, exatamente. Então a gente vai ali no teste ilustrado, no nosso terminal 3 aqui, que é o teste, que é o aterramento do sensor. A gente desconectou o sensor aqui e conecta um terminal da lâmpada lá no terminal 3 e o outro no polo positivo da bateria. Da mesma forma como aconteceu lá na alimentação da central, essa lâmpada ela precisa acender com perfeita nitidez, tá, pessoal? E tem uma curiosidade que na verdade, no próximo teste, peraí, me precipitei aqui, vamos lá. Então, esse é o teste de alimentação negativa. Você bota no terminal 3, no polo positivo, tem que acender com perfeita nitidez. O próximo teste, que é o de alimentação positiva, você conecta a lâmpada de teste no terminal 4 e o outro terminal da lâmpada você bota na massa, ali, no negativo. Virando a chave, você precisa perceber que essa lâmpada acende com perfeita nitidez. Qual foi a curiosidade que me precipitei ali no... O legal disso é que, como a gente já comentou antes ali, que a curva da cabine arrebenta, o fio e tal, uma coisa bem legal é a seguinte, tu foi lá na bomba, tu olhou, não tem linha 15. Tu foi lá no módulo do sensor de NOx, não tem linha 15, cara, 99% disso aí é a curva da cabine que tá arrebentada. Porque o mesmo positivo que sai lá da curva da cabine que vem pro módulo, pra bomba, é o mesmo positivo que vai para o sensor de NOx. Até a gente pode olhar o esquema elétrico de novo aqui rapidinho. Deixa eu voltar nele aqui. Então ele sai lá do computador de ignição, passa pela caixa de fusível, e aí ele sai pelos conectores do peito, ali, intermediários da frente do caminhão. Pelo lado esquerdo. Passa pela curva da cabine, como o Léo falou, e chega e ramifica tanto para o sensor de NOx quanto para o módulo de bombeamento. Então aqui, ó. Eu errei, pro lado direito. Eu errei, lado direito. É a outra esquerda. É a outra esquerda, a outra esquerda. Então ele chega aqui, ó, até o mesmo fusível que protege os dois circuitos. Então, se você mediu aqui, não veio positivo pós-chave, mediu aqui, também não veio positivo pós-chave, é muito grande a chance de ser esse chicote, esse circuito da curva da cabine, que ele fica mastigando o chicote ali e rompendo a ligação elétrica. E por último, pessoal, ainda no sensor de NOx, a gente pode... Eu terminei esse teste aqui? Terminei, né? Sim, sim. Então, só recapitulando, liga uma perna da lâmpada no terminal 3, a outra perna na massa, vira a chave, para vir acender a lâmpada com perfeita nitidez. Verifica que a massa é massa mesmo, se não está isolado, né? E o último teste que a gente vai fazer é o teste da integridade do sensor de NOx. Para isso, pessoal, existem alguns equipamentos aí no mercado que fazem esse tipo de teste. Você precisa fazer com um aparelhinho. Aqui a gente vai fazer num equipamento que a gente trouxe de fora do país. Foi numa feira da Alemanha. A gente pegou um equipamento que ele não é muito aplicado ao mercado nacional, mas ele pega alguns sensores aqui do nosso mercado, sim. Ele pega muitos veículos que não são aplicados no Brasil, e brasileiros são poucos, então não é um equipamento tão viável assim. Ele não é muito aplicado ao nosso mercado, mas, por exemplo, a linha Cummins, que é aplicada aos Ford Cargo, esse equipamento ele pega. E o que esse equipamento faz para testar a integridade do sensor de NOx? Primeiro ele aquece o sensor, ele bota o sensor em temperatura operacional. Para quem não sabe, dentro do sensor ali ele tem um aquecedor, então ele bota o sensor em temperatura operacional e só depois de aquecido é que o sensor começa a medir a quantidade de oxigênio, o nível de contaminação por NOx ali, por NOx. Então é exatamente isso que o equipamento faz. Ele vai conversando via RedCam ali com o próprio sensor de NOx e ele vai fazendo as perguntas. Quanto que está o oxigênio? Quanto que está o ppm, ali, que é o número de partes por milhão de NOx que ele está medindo?
Mas antes ele aquece ali. Para isso, a gente vai ligar o sensor e fazer o teste ao vivo aqui. Só um detalhe importante, né? No sensor do NOx a gente mediu a alimentação, né? Um outro teste é o da Redcam, que é bem padrão, a maioria já conhece. É testar, ver se tem sinal da Redcam, né? Ele está comunicando, né? Ver se não está arrebentado, aquele teste padrão que é padrão para toda a Redcam. Vamos botar todas, meio entre aspas, assim. Se não está em curto, se não está em curto. É aquele basicão, assim, que a maioria já conhece. Vamos fazer o teste então? Beleza, então ali o Anjo Barbudo pode botar a câmera do Batman na tela. O Anjo Barbudo está ligando o nosso equipamento ali. E ele vai fazer o teste pra gente ali. A gente está medindo com a câmera térmica também, pessoal, para vocês perceberem que o equipamento ele manda o sensor aquecer. Só deixa ele dar uma focada no coisa, foca no equipamento ali. No equipamento um pouquinho antes. Deixa eu... Aí. Onde é que volta, mas... Pode ver que ele é todo em chinês, né? Ele não é as marcas nacionais aí. Camis. Camis é um sensor aí. Isso, fechou. Aí. Agora... E ali, é uma curiosidade que a gente até passou um pouquinho rápido, ele mostra ali qual é a tensão que são aplicada ao sensor, porque como a gente sabe, Ford e Volkswagen são parecidos, eles podem ter sensores de tensão diferentes. O que significa isso? Tem sensor que é de 12 volts e sensor que é 24. Nesse caso aqui a gente está com 12 volts. A gente selecionou 12 ali. Nesse equipamento tem a opção de selecionar 12 ou 24. Então 12 tem que estar sempre atento a isso. Esse aqui no caso é um sensor de inox de um Ford Cargo 816, que ele trabalha com tensão de 12 volts. A gente pode perceber ali que a gente tá vendo na câmera térmica como tá aquecendo. Tá aquecendo ali, a pontinha do sensor tá ficando amarelinha ali, ó. Isso. Mostra um pouquinho a tela do equipamento, por favor. A gente pode ver que ó, ele tá fazendo o teste ali, ó. A temperatura tá heating ali, que é heating é aquecendo. Isso. Ele faz um teste ali são 300 segundos, Léo? Isso, 300 segundos. Ele faz 300 segundos, ele tá aquecendo ali, ó. Tu pode ver que o ppm tá aproximadamente 0, que já tá estranho, né? É que ele não começou a medir ainda, né? Ele não aqueceu ainda, desculpa. Não tá na... agora ele reconheceu e começou a medir. Isso, ó, ele vai baixando de acordo com que tu vai calibrando ele. À medida que o sensor vai chegando na temperatura operacional, ele vai ajustando o ppm ali, que é, a gente pode notar que é o nível de contaminação do elemento sensor, né, Léo? Isso, ele pode ver como ele tá aquecendo, ó. Fica bem... Na câmera térmica é bem visível a parte do elemento sensor quente ali, né? Isso, acho que a câmera já deu lá. Vamos só acompanhar o teste ali para nós ver. Pode desligar a câmera térmica aí e deixar só o teste no equipamento diagnóstico. O legal da câmera é só para a gente ver como ele aquece mesmo, né? Como não é só, tem um aquecedor, não, ele aquece mesmo. A gente pode ver que o ppm vai baixando, né? Um dos problemas que a gente tem no mercado, que a gente tinha, pelo menos na época que eu trabalhava, não existia uma palavra meia... não era difundido no Brasil, não era né? difundido essa parte de teste de sensores, assim. Cara, a gente fazia muito na raça, né? Por eliminação, Por né? eliminação. É um método que funciona, mas às vezes demora muito tempo, né? Porque tu vai testar e o sensor de NOx é um problema também. Às vezes o problema não dá na hora. Tipo assim, tu foi lá e botou, ele tá mais ou menos, ele sai andar e depois que dá o problema. Então, como isso acontece com o catalisador também, que acontece muito. Na época eu trabalhava, às vezes tu pegava o catalisador, fazia o teste na oficina, cara, tava funcionando, rodava, forçava o carro funcionando. O cara ia viajar, pegava uma serra, 2 serras, a luz acendia, perdia a força. Inclusive, falando em catalisador, Léo, na linha FH o catalisador ele é um troço problemático, né? Para quem trabalha com isso, deve ter pego inúmeros casos aí de catalisador com problema na linha FH. Ele dá entupimento, ele dá muito... A principal causa dele, assim, vamos botar a causa mais recorrente é entupimento. Tu vê que o carro começou a perder força, assim, e... não tá com a luz acesa, nada, mas tá perdendo rendimento o veículo. E em diesel a gente sabe que a média já é muito baixa, né? Questão de 1.2, 2, depende do carro que tá usando. Cara, a questão de média é tudo. Então tu vai ver o catalisador no top. Então a gente pegava muito problema de catalisador entupido e na época que eu trabalhava no mercado assim, não tinha muito questão de limpar catalisador, que hoje tem. Não sei se é tão eficiente assim, eu já vi alguns casos dar certo, mas muitos casos dá errado. Então é uma coisa meio obscura, assim. Não tem uma fórmula mágica de limpar o catalisador. Então assim, a única forma que eu conhecia é bota outro. Bota o novo. Porque aí é sem erro. Inclusive, Léo, esse problema de catalisador entupido no FH, a gente diagnosticava muito pela pressão do turbo também, né? Sim. Vê que a pressão do turbo baixa, o caminhão perde rendimento.
E aí, para testar esse tipo de coisa aí, o pessoal fizeram uma peça de adaptação, botaram o escapamento direto. Isso, o que acontece? É como tem uma restrição maior no escape, tu não consegue atingir tanta pressão do turbo. Ela fica um pouco abaixo ali. Só que tu tem que lembrar que mesmo que o catalisador estiver bom, ele é uma restrição. Sim. Tu sempre vai ter ganho quando tu tirar o catalisador, mesmo que o catalisador esteja bom. O problema é que dá uma diferença muito grande quando o catalisador está entupido e quando o catalisador é só o catalisador. Então, essa diferença que é o problema. Tipo, deixar claro, sempre que tu tirar a descarga e botar ela para fora, tu sempre vai ter ganho. Porque tu vai tirar a restrição. Tu tem uma restrição ali de uma cerâmica, mesmo ela tendo boa, ela tendo passagem. Então tem que tomar cuidado que, tirei o catalisador, a pressão do turbo aumentou, tá com problema. Não é bem assim. Tem que investigar melhor e entender isso. Tem alguns parâmetros para te olhar isso. Tem que saber qual é o feeling do dia a dia ali. A experiência vai te dizer quando tá bom e quando tá ruim. Né? O ideal é tu pegar um caminhão bom e fazer a tua tabela. O nosso teste terminou ali. Tá quase ali. Consegue botar ali para nós? Bota pra gente a tela ali. Ó, ali deu pra ver que esse sensor já tá em 27,5 ppm. Vai terminar agora. Pode cortar aqui pro nosso slide de novo. O aparelhinho ele até falou ali que o sensor tem que ser, não está em boas condições e tem que ser substituído, mas na prática, pessoal, a gente sabe que o pessoal que usa bastante esse tipo de equipamento percebeu que para um sensor usado, se ele tiver abaixo de 100, embaixo de 100 ppm, as medições ali, com o sistema aquecido, em boa parte dos casos, o sensor ele tá ok para funcionar no carro ainda. E se for um sensor novo, um sensor que você tirou da caixa agora, e você fizer o teste nele, ele tem que estar abaixo de 10 ppm. Então a contaminação tem que ser praticamente nula. E é isso que está escrito aqui no nosso último slide, e essas informações tem todas no material de apoio que a gente disponibilizou para vocês baixar aí. Só um adendo, né? Ele também mede o oxigênio, né? Se tiver errado, muito errado, eu já vi casos que dá problema. É mais raro, normalmente é o ppm que dá mais problema, mas pode ter casos de ele não medir o oxigênio e dar problema também. Mas sim. Muito mais raro. Mas se ele não estiver medindo oxigênio, provavelmente o ppm vai estar... vai estar oscilando, vai estar errado vai também. ter vários problemas, não vai ser só isso. Mas é bom sempre ficar de olho nisso também.